Fala, time! Sejam todos bem-vindos a mais um programa. E esse programa hoje está especialíssimo. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa que vai nos ajudar num assunto que eu gosto muito de falar sobre ele. Nós trabalhamos muito sobre esse tema, que é o tema da educação infantil. Então quero saudar Fernanda, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Marvin, pelo convite. Obrigada à equipe do ME Company também. Confesso que é a minha primeira vez no podcast, então vamos ver o que eu posso contribuir. Mas educação é sempre um tema que me mobiliza bastante. Que bom, é isso que nós estamos buscando, né? Fica tranquila que o papo aqui vai ser de boa, muito leve, e a gente vai trocar uma ideia muito legal. Olha, pessoal, você que está chegando agora, para conhecer um pouco mais da Fernanda, toda a sua experiência, ela é pedagoga, psicopedagoga, ela é vice-presidente da ASBREI, que é a Associação Brasileira de Educação Infantil, e atua há 37 anos na creche escola Amanhecendo, lá na Zona Sul, né? E há 25 anos, nessa mesma escola, ela atua como diretora pedagógica. Bom, vou deixar, Fernanda, você contar um pouquinho como foi o início dessa sua trajetória aí na educação infantil. Na verdade, eu ingressei nesse mundo embarcando no sonho da minha mãe, né? Minha mãe é Maria Isabel, ela é psicóloga e psicanalista, e ela trabalhava em consultório e ela queria, de alguma forma, evitar que as crianças chegassem ao consultório. Então, para isso, ela criou uma escola, né, de educação infantil, e a gente sempre, desde então, tem feito esse trabalho, né? Eu tinha 11 anos na época, confesso que fiquei de lado, vendo e observando toda a movimentação, né, a alegria que a minha mãe ia para a escola. E eu sempre gostei muito de crianças, né? Então, falei, por que não? E aí, quando a mosquinha azul da educação pica a gente, você sabe que não tem volta. Verdade. E o que eu acho muito legal é que a sua mãe, até hoje, ela é atuante na escola. Bastante, né? Legal. Sim. E dentro desse universo, né? Você sempre esteve na educação. Conta pra mim um pouco, Fernando, como que vocês fazem para equilibrar esse desenvolvimento cognitivo, emocional das crianças, especificamente hoje na Amanhecendo? Olha, a gente proporciona momentos onde as crianças possam se expressar, sim, né? Seja através dos desenhos, da dramatização, das histórias. Então, esse olhar sobre a expressão da criança, ela é muito importante. E as histórias do universo infantil, elas trazem uma gama de situações e situações cotidianas que a gente pode fazer com que a criança diga o que ela está sentindo de alguma forma, né? Ou se expresse mesmo. Isso ajuda até mesmo na visão ali dos pais, né? Para saber a lidar com esses desafios, a lidar sim, com como, por exemplo, identificar talvez uma questão que em casa não identificou e aí com essa questão na escola dela se expressar. A gente começa a fazer com que elas nomeiem, né, o que elas estão sentindo. O que é sentir felicidade, o que é sentir Legal. Tristeza, o que é sentir raiva, o que é sentir medo, né? Então as crianças começam a se expressar e a nomear esses sentimentos, né? É claro que é um trabalho que não se dá a curto prazo, sim, né? É um trabalho que a gente começa desde o berçário até o pré-2. Legal. Né? Uma curiosidade que eu sempre tive, acho que eu nunca te perguntei, é sobre os espaços. Lá na Amanhecendo vocês têm uma divisão que não é tão convencional, tão... Espaços por cores, por né? cores, né? Uhum. Como é que nasceu essa ideia? Nasceu, na verdade, a gente estudando um pouco essas cores, né? O que significa. Então, o branco é o início de tudo. Então, é o berçário, né? Depois, a gente quis falar sobre o arco-íris e as 7 cores do arco-íris, né? Então, depois do branco vem o azul, que representa a calma, a tranquilidade. Depois, o amarelo, que representa a alegria. Vermelho, verde, lilás. E o laranja, que é o primeiro ano do ensino fundamental, que é onde a gente encerra, né, o ciclo, que atualmente encerra, na verdade, no pré-2, mas quando a Amanhecendo foi fundada, desde 1982, nós tínhamos a classe de alfabetização, que é, hoje em dia, o espaço laranja. E tem a ver com a questão da expressão da criatividade, da criatividade, exatamente. Legal. Né? Faz muito sentido. Sim. Muito sentido. Até baseado nesse conceito que você trouxe, aí a questão das cores encaixa perfeitamente. Né, e a gente tem um espaço que a gente chama arco-íris, que na verdade, você sabe que há muitos anos, quando as creches começaram a surgir,
surgiram a partir da necessidade das famílias, que as mães tinham que trabalhar, né? E aí acabavam deixando as crianças em horário integral nas creches, né? Então essa foi uma nova realidade que surgiu. E o Espaço Arco-Íris é um lugar onde todos os espaços se convergem a partir do espaço amarelo, né? Então, a partir dos 2 anos, as crianças que permanecem em horário integral, elas se encontram no Espaço Arco-Íris, né? Legal. Então, no Espaço Arco-Íris, essa convivência entre as diversas idades, ela também é muito importante para o desenvolvimento infantil. Por quê? As crianças mais novas têm os mais velhos como um exemplo, né, a ser seguido. E os mais velhos acabam cuidando dos mais novos, tendo um cuidado todo especial, uma atenção redobrada sobre eles. E aí cada fase da criança, ela vai evoluindo, vai avançando e ela vai avançando Sim. também nas cores E dos na espaços. convivência social, né, também, né? Essa convivência social é muito importante, porque na educação infantil, o mote principal é a aprendizagem se dá através de interações e brincadeiras, né? Sim. Então, através desse ambiente lúdico, onde tem o social, que é o grande diferencial, né? A escola traz esse diferencial do social, das crianças estarem ali em harmonia, convivendo socialmente. É diferente de em casa, que às vezes a criança é filha única, né? Então ela convive mais com adultos, às vezes ela não tem a oportunidade de ir para uma pracinha, né? Ou para um ambiente onde tenham outras crianças, e a escola traz esse diferencial, né? Da convivência social. É através dos pares que as crianças se socializam e aprendem também. E cresce, né? Evolui. Isso vai até de Evolui. encontro com aquele tema, o Fernando, que é bem... Acho que é bem importante a gente falar disso, porque talvez ainda tenha alguns pais se desfazendo dessa estrutura familiar que foi criada com relação à época da pandemia, né? Sim, claro. E o que você está trazendo é uma pauta importante com relação até mesmo ao desenvolvimento da criança, né? E quando ela está em casa, com a babá, com a tia, com a avó, muitas dessas coisas que você está trazendo, ela não vai ter Sim. contato, né? É, porque, na verdade, ela vai estar convivendo com adultos que, às vezes, não por achar que está fazendo mal à criança, vão dar tudo para ela de mão beijada, a criança vai ser atendida em todas as suas necessidades. E, às vezes, na escola, ela vai ter que aprender a esperar a vez, a olhar para o próximo, a respeitar a vez do amigo, levantar o dedinho para falar, esse tipo de situação que em casa ela é única, às vezes, e isso não acontece. Verdade. Né? E a pandemia, né, falando um pouquinho da pandemia, a gente percebe hoje em dia que ela trouxe algumas lacunas aí em relação ao desenvolvimento infantil, né? Principalmente na área de linguagem, na área de coordenação motora fina. Então, as escolas hoje em dia estão tendo que correr atrás um pouquinho, né, desse desenvolvimento e estimular cada vez mais as crianças, porque essas áreas foram bastante afetadas. A gente percebe um antes e um depois, né, das crianças na pandemia. Você falou um negócio interessante, queria entrar um pouquinho nessa pauta, sobre a idade de referência para que por exemplo, esses 2 exemplos que você deu, né, coordenação motora fina e você falou... Linguagem. E a linguagem. Isso. Sobre idade. Hoje no almoço eu estava conversando sobre um amigo, ele tem um filho com um espectro autista, né? E ele, assim, um conhecedor nato sobre esse tema, porque o filho, né, ali estudou por conta do filho, Claro, buscou conhecimento e tudo mais. E tá falando de algumas ideias. Essa referência, né, de idade ali para, por exemplo, coordenação motora fina. Talvez seja mais fácil da gente trazer esse exemplo para o pai que talvez tenha um filho em casa, que é cuidado pela babá e tal, mas ele não tem o discernimento, porque a minha esposa Evelyn, ela é pedagoga. Sim. Então ela fala, agora a Cecília tá na fase disso, agora a Cecília tá na fase daquilo. Só que se eu não tivesse ela como uma pessoa que é profissional da área, eu teria um pouco mais de dificuldade ali de saber em que momento ela teria que fazer determinadas coisas. Em que momento o pai, que você acredita que ele tem que ter uma atenção para isso? Porque assim, pode estar realmente, não tá tendo essa coordenação do movimento pinça, algumas coisas. Tem algum momento ali na educação infantil, a idade da criança, que você pode se preocupar com isso? Você consegue dizer isso pra gente? Olha, a infância, na verdade, a primeira infância, ela é dividida em 2 momentos, né? Do 0 aos 3 anos e 11 meses, até pela lei, né? Pela BNCC, hoje em dia tem essa divisão. Certo. Então, de 0 a 3 anos e 11 meses é a fase da creche, tá?
De 4 anos a 5 anos e 11 meses é a fase da pré-escola. Então, até esse período, os 3 anos e 11 meses, a gente tem que explorar ao máximo as percepções, a sensorial, auditiva, olfativa, gustativa, visual, né? Então, a criança tem que ter muitos momentos de massinha. 3 a 11 meses, né? Não, de 0 a 3 anos e 11 meses. De Tá. massinha, brincar com massinha, dar o lápis. Primeiro tem uma evolução, né? Então começa com lápis de cera, que é aquele mais grosso. Depois vai para o lápis mais jumbo, que a gente chama, que é um pouquinho mais grosso, que já é um lápis de cor. Então acompanhar todas essas evoluções e ver se aos 3 anos e 11 meses a criança já tem uma apreensão, né, do lápis correto, onde ela consiga fazer um traçado, ela consiga realizar, né, um desenho onde a gente já consegue perceber uma forma. Então, são questões que no dia a dia de uma escola isso se torna mais palpável, digamos assim, né? Em casa eu acho mais complicado mesmo. E autonomia e independência, né? A gente tem que trabalhar autonomia e independência desde sempre. Então, acompanhar as fases de desenvolvimento da criança, o que ela já é capaz de fazer sozinha e estimular isso ao máximo. Então, às vezes, o simples abrir um pote, a gente já está trabalhando coordenação motora fina. O encaixe, o desencaixe, a questão da apreensão do lápis, a tesoura que entra no caso da Amanhecendo, a gente só oferece aos 3 anos, né? Então, rasgar, amassar papel, a gente tem que estabelecer ao máximo esse tipo de atividade para as crianças desenvolverem bem essa coordenação motora fina. Eu vi que vocês trabalham muito lá, atividades musicais também, né? Artes, música, né? O próprio desenho, o traçado da criança, pintura, fazer pintura a dedo, a criança perceber, né, a tinta no papel, qual é a expressão dela, o que ela quer expressar ali. Então, são várias rotinas de escola que, às vezes, na família a gente não consegue proporcionar, né? Daí a importância da escola, né? Lugar de criança é na escola, que é uma campanha que a Asbrei também lançou esse ano, né? E a gente está reforçando essa importância. Por quê? Com a pandemia, algumas famílias conseguiram se organizar com o trabalho home office, né, das crianças permanecerem mais tempo em casa. E a gente quer reforçar que essa volta para a escola ela é muito importante, né, que já passou a pandemia, né, agora a situação ela está controlada, foi provado, né, que o ambiente escolar ele não trouxe muita transmissão de Covid, pelo contrário, o ambiente escolar ele era super controlado, né, então acho que está no momento das famílias se atentarem para essa importância da escola de educação infantil. Inclusive, parabéns, né, para a associação pelo trabalho aí com essa campanha, tá bem legal, né? Associação Brasileira de Educação Infantil, Asbrei, no Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição também o Instagram, para quem quiser conhecer um pouco mais, tá? Fernanda, legal. É bom falar com quem entende do assunto, né? Porque a gente vai deixando muito mais fácil para a compreensão de todos. E os pais que tenham essas dificuldades, mandem também suas perguntas, que eu tenho certeza que a Fernanda vai ter o maior carinho de responder. Quais para você são, hoje, falando dos dias atuais, né, os maiores desafios em liderar uma creche na realidade dos dias de hoje? Assim? O que você acredita ser os seus maiores desafios na Amanhecendo? Olha, eu acho que é buscar o equilíbrio entre inovação e tradição, né? Então, nós temos uma estrada de 41 anos, né, de educação infantil. É claro que ao longo desses 41 anos, nossa prática veio se modificando e aí vem as inovações, né? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, fazendo cursos, trazendo o que há de mais moderno no campo da educação infantil, e fazer com que esse ambiente seja preparado, né? Algo que há um tempo atrás a gente não tinha muito esse olhar. Hoje em dia a gente tem que ter um olhar de que as crianças são os protagonistas do próprio desenvolvimento, né? Então, nosso ambiente tem que estar preparado para que elas consigam desenvolver ao máximo o seu potencial, né? Então, a gente preparar um ambiente aconchegante, lúdico e prazeroso, com materiais também que aguçem a criatividade, a imaginação, a curiosidade, né? E acho que esse é o nosso maior desafio hoje em dia. Legal. Né?
E como que E vocês... os adultos têm Aham. que estar preparados para isso, né? Ah, Não adianta só o gestor ter essa preocupação, sim. mas a gente tem que envolver todo o nosso quadro de professores, equipe, educadores, né? Nesse processo também. Você falou dos adultos, essa integração com os pais, vocês conseguem fazer isso com certa facilidade ou é bem complexo, assim? Não, nós temos vários momentos que os pais são convidados a participar do dia a dia da escola, né? Uhum. Então, a gente tem encontros da família, por exemplo, temos reuniões de pais, temos momentos pedagógicos, como festa junina, que eles são convidados a participar. Uhum. Tem um momento que a gente entrega o portfólio, que é a nossa forma de avaliação, né? O portfólio das crianças tem observações individuais e do grupo, e aí a gente tem esse momento de chamar as famílias para receber, dar importância a esse documento que eles estão recebendo, Legal. né? Então, assim, hoje em dia a escola é um organismo vivo, é o que eu digo, né? Verdade. E aí a gente tem que estar também pronto para receber essas famílias. Tem aquele pai que a gente sabe, aquela mãe que gosta de ir até a sala para falar com a professora, então a gente tem que manter, né, esse canal aberto também, né? Isso é uma cultura que poucas escolas têm mantido, né? Esse modelo. Verdade. Vocês Verdade. conseguiram manter e Amanhecendo, controlar isso mantém. bem? É claro que determinados momentos, né, não dá para a gente deixar todo mundo entrar, Sim, né? claro. Então é de uma forma organizada, Controlado, né? controlada e Legal. organizada. Mas, por exemplo, os pais do berçário, eles têm acesso às professoras todos os dias, Sério? né? Então, não- eles não- entregam para a professora, né? Eles vão pegar com a professora. Então, olhar, né, para o rosto dessa família, o rosto desse pai e dessa mãe, Uhum. dar um oi, tudo bem? Hoje sua filha ficou bem, né? Dar esse retorno, acho que é de extrema importância para a família. Legal. E com toda essa experiência, como que vocês fazem hoje para incorporar assim, novas metodologias, tecnologia na rotina das crianças, assim? Olha, a gente procura a tecnologia hoje em dia, na verdade, a gente tem que trazer essas inovações, né? É, Mas existe hoje em dia uma cultura contra as telas, né? sim, Então as crianças têm que brincar, né? fato. Então a gente, claro que quando a gente fala em tecnologia, a gente logo liga, né, um tablet, né, um computador, enfim. Mas o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia é promover momentos onde as crianças também sejam capazes de criar alguma coisa que tenha um objetivo comum. Sim. Né? Então, isso a gente traz através das nossas aulas de robótica, da cultura maker. Né? Então, a gente está trazendo esse universo também mais tecnológico para o dia a dia das crianças. Mas são horários controlados, com, assim, no máximo 40, 50 minutos, porque as crianças elas têm um protótipo na tela e aí juntas, coletivamente, elas se organizam para dividir os papéis. Quem vai fazer essa parte do protótipo? Quem vai fazer essa outra parte? Então, a gente também está trabalhando coletividade. E chega ao final... Empreendedorismo. Aí, e chega ao final da aula, eles veem aquilo em movimento. Então, para eles, isso é o máximo. Né? É também interação, é brincadeira, né? Exatamente. Não Legal. deixa de ser brincadeira, interação, trabalho em equipe, né? Então, a gente quis trazer esse lado importante da robótica, das crianças já terem esse contato também, né, com maquinários, com se eu colocar esse gadget aqui nisso, vai fazer um movimento assim, né? Então, acho que as crianças têm curtido muito esses momentos, muito. É uma pergunta assim, né, aleatória, de um cara empreendedor. Você acha que essas ações, nesse modelo que vocês fazem, incentivam esse lado empreendedor da criança? Você acha que tem alguma conexão? Acho que sim, né? Da criança criar algo, né? Da própria autoria, né? Autoria é outra palavra importante também, né? Da criança ser autora, dela assinar as suas produções, né? Então, isso também a gente trabalha bastante, né? A gente tem... a gente coleta trabalhos de artes ao longo do mês, as crianças levam para casa com o nome delas, dicas do que elas quiseram expressar ali naquele trabalho com as crianças muito pequenas, quando a gente ainda não consegue perceber muito bem.
né? Mas eu acho que o empreendedorismo está presente, sim, nesse Até trabalho. para ele entender também, acho que ajuda a entender para onde ele quer seguir, para onde ela quer seguir, numa profissão, numa... eu trouxe aqui o Charbel, que ele é o reitor da Uni São José, da Universidade Uni São José. A gente falava um pouco sobre isso. Sobre a dificuldade que a gente percebe, a gente falava naquele momento da educação pública, mas de dar clareza, né? A oportunidade da educação gerar uma clareza para onde a pessoa quer seguir, né, como profissional. E eu acho que com essas ações hoje mais voltadas para isso, para essas questões mais tecnológicas, de coletividade. E trabalhar isso desde cedo, né? Desde também, cedo, né? Essa autoria, né? Essa vontade de ver algo que vai dar certo, que vai trazer um resultado, É né? verdade. Isso é. E bacana, assim, a pessoa pode ser o que ela quiser, né? Sim, agora sim. você vai pegando algumas características dessas ações e vão conectando com algumas profissões, com algumas áreas. Quando você vai ver a criança, eu me identifico mais com isso e tal. A gente já começa a perceber os talentos, né? Determinada idade, você já começa a perceber, tem crianças que são muito mais corporais, então elas têm questão mais artística, outro já gosta mais de desenhos, né? De trabalhar, tem aquele grafismo apurado, mais detalhista, né? Então a gente já começa lá pelos 4, 5 anos, a gente já começa a perceber algumas crianças já se destacando, né? Em alguma área. Né? Legal. E a conexão, assim, o que tu enxerga dessa conexão, né? A relação entre a escola e a família. A gente sempre traz muito esse tema aqui, porque eu ouço muito assim, cara, não tem como dar certo se não tiver essa conexão. Como é que vocês enxergam hoje isso na Amanhecendo? Olha, essa conexão é de extrema importância, né? Então, é o que eu te falei, a gente convive com as famílias, né? Eu procuro, como diretor, estar ali todo o tempo disponível para as famílias. E eles gostam, né, de ver alguém da equipe técnica, da equipe da gestão da escola, né? Eles gostam de ver a gente participando dos momentos da entrada, da saída das crianças, né? E ter esse canal mesmo, né? Hoje em dia, a nossa agenda ela é virtual, né? Trazendo um pouco de tecnologia também, né? A gente não tem mais agenda física de papel. Então, a gente optou em ter uma agenda virtual, onde as professoras escrevem sobre o dia a dia das crianças, né? Então, elas inserem informações a respeito da alimentação, do sono, se evacuou, enfim. E aí, os pais de qualquer lugar do mundo, eles podem acessar essas informações, né? Pelo menos uma vez por semana, elas relatam atividades pedagógicas que aconteceram, enviam fotos. Então, acho que isso também traz a família mais para o dia a dia da escola, né? E é um canal bastante importante também de comunicação. Legal. Né? E manter as portas abertas. Né? Eu acho que isso, para o pai que está com uma bebezinha de 5, 6 meses, né? Para a família que tem uma bebê, eu acho que é importantíssimo. Né? Dá uma segurança, né? Esse contato diário, de ver quem está, né, ficando com o meu filho o dia inteiro, né? Isso é importante. Verdade. Né? Caramba, muito bom, Fernanda. A gente vai passando, né, por alguns assuntos e a gente vai percebendo como que no final a importância de saber separar, né? A gente tem muita gente que confunde o que é educação escolar e o que é educação que vem da família, né? Se ainda acredita que tem muita gente que tem dificuldade em saber distinguir o que é responsabilidade da família, o que é responsabilidade da escola? Eu acho que as famílias, hoje em dia, elas se encontram num momento importante, né? A vida está muito corrida, né? Então, a gente percebe isso nos nossos pais lá da escola, né? Muitas vezes ainda não tem tempo para levar as crianças na escola ou para ir numa reunião de pais, né? Mas eu acho que tem que ter, assim, pelo menos um momento do dia dedicado aos filhos, né? Eu acho que isso é uma dica que eu dou para todos os pais lá da escola. Senta 30 minutos com seu filho, dedica aquele tempo somente a ele. Esquece celular, esquece tela, esquece trabalho naquele momento. O que é importante é a qualidade e não a quantidade, né?
Então, eu acho que esse olhar da família sobre a criança ele é de extrema importância, né? E é claro que a criança que passa o dia inteiro na escola, muitas coisas a escola vai ajudar, né? Muitas coisas a escola vai estar ali presente nos momentos de um desfraude, por exemplo, né? No momento de retirada de chupeta, a gente vai estar ali acalentando a criança, vai estar ali ouvindo a família, né? Mas quem tem que tomar decisões importantes sobre a vida das crianças é a família, né? A escola vai auxiliar, né? Mas a família que educa nesse sentido. Legal. Né? Pô, muito bom você falar isso. E vou te dar um exemplo meu, né? Acho que trabalhar com eu gosto muito de trazer a prática, porque minha filha, ela de manhã acordo, eu dou banho nela. Então a gente tem aquele momento ali. Ela pega a colação na creche, né? Então deixo ela na creche e é sempre legal demais, que agora, como ela tá mais crescidinha, aí ela desce no meu colo, às vezes ou no colo da Eve, ela vai andando com a tia. Aí chega no meio ali do corredorzinho, ela volta, aí abraça a gente. Dá um beijinho. E vai embora, né? Uhum. Antes ela dava ela nunca chorou, aquele choro pra não ir, né? Mas ela dava aquela, tipo, não vou. Uhum. Aí ia, né? Uhum. Depois já esqueci e ia embora. Aquele começo que a mãe que chora, sabe? Tem certas fases que a adaptação é muito mais da família do que da própria criança. É verdade. Né? Eu falei, Evelyn, olha, quem tá chorando é a mãe, então deixa a criança à vontade. Mas assim, recomendo muito. Eu tive um pouco de bloqueio no começo, mas é natural. Depois que eu coloquei a Cecília na creche, que nós colocamos, assim, duas coisas a gente percebeu. De alguma maneira, ela teve a evolução é notória. Isso aqui, beleza, não tem o que falar. Agora, ela tem agora uma coisa de um carinho, uma forma de expressar o carinho dela, que é diferente de antes dela entrar pra creche. E ela não entrou pra creche antes de 1 ano. Então, assim, ela já tinha alguns sinais de carinho ali e tudo mais. Só que agora ela faz umas coisas assim que a gente fica assim, cara, que é isso, sabe? Que é criança de 1 ano e 4 meses? Agora ela sentindo saudade. Ela tipo assim, no meio da tarde ela me chama. Né? Aí quando eu chego do trabalho, a Evelyn fala muito isso, ó, dedica ali um tempo com ela, porque ela te chamou e tal. Aí quando eu chego é uma festa, a gente brinca, aí fico lá no tatame e tudo mais. Então, duas coisas importantes assim, do que você falou, né? Primeiro, a gente reforçar a importância da escola. Sim. Muito importante. E eu falo isso por experiência própria, né? A gente tem babá para Cecília, mas a gente quis fazer toda essa mudança ali na nossa rotina porque a gente sabia da importância que isso ia gerar para ela também, né? E outra questão é essa questão da presença. Você falou um negócio muito legal. A quantidade não importa tanto, mas a qualidade. Exatamente. Porque, assim, meu celular não para. Se eu deixar 24 horas. Qualquer empreendedor hoje em dia. Você sabe. Então, assim, tem cliente que 11 horas da noite, meia-noite, não tem noção. Tá mandando mensagem. E aí tu fica naquela... Então eu chego, deixo o celular... Eu criei uma dinâmica lá que eu deixo ele lá num cantinho lá do castigo e fico com ela, pelo menos aquele período ali até ela ir pra cama, né? Depois eu vou fazer minhas coisas, mas muito importante. E a rotina é muito importante. A rotina é muito importante. É impressionante. A rotina, ela traz segurança, confiança. Né? É importante a criança saber quais vão ser as etapas do dia. Então, lá na Amanhecendo, a gente sempre tem um momento da rodinha de conversas, né? Então, as crianças sentam no chão e aí a professora faz a chamadinha, que é a foto de cada criança. Quem veio hoje, quem não veio. E aí diz quais vão ser as etapas do dia, porque isso traz uma estabilidade, uma segurança para a criança. Então, a gente também aconselha as famílias a fazerem esse tipo de trabalho em casa, principalmente aos finais de semana. Manter os horários de alimentação, tentar, né, manter os horários de alimentação que são estabelecidos na creche, para a criança perceber uma continuidade, né? Então, acho que isso também, a rotina, ela é muito importante. Verdade. Muito. E tu sente a diferença até no desenvolvimento da criança, né? Sim. A qualidade do sono, uma série de coisas, né? Claro que nos primeiros meses a qualidade do sono do pai e da mãe vai para o espaço, né? Mas faz parte também. Mas até nisso a escola ajuda. É verdade. Né? De estabelecer horários, de estabelecer uma rotina, regras, né?
Então, a rotina já indica regras, né? Então, eu acho que criança precisa de um direcionamento também, né? Verdade. Ó, tem uma pergunta que eu te fazer, vou deixar ela por último, tá? E eu vou fazer uma outra primeiro e essa vai ser o nosso encerramento aqui. Eu queria que você tratasse agora, provavelmente muitos professores, líderes, pessoas que são da área vão estar nos assistindo, muitos pais. E eu queria que você dissesse o que faz uma boa liderança em uma escola, né, de educação infantil. Porque eu percebo que em algumas realidades parece que ou não existe ali um pulso firme de alvo para onde deve ir, ou de fato é só uma distração, despreparo, eu não sei bem, mas e eu sinto que em todas as escolas que a gente atende, que tem alguma conexão ali com a Asbrei ou com o Cinep e tal, a gente tem algumas realidades hoje, eu percebo que existe, assim, sabe, um senso de responsabilidade, de liderança muito grande, né? Se tratando da Amanhecendo, inclusive. É a mosquinha azul da educação, falei. E o que você acha, assim, que traz esse diferencial? Ou, enfim, existe alguma dinâmica que você traz como essência? Ou alguma referência? Olha, eu acho que a gente tem que ter um olhar atento, né, para individualidade e coletividade, né? Tá. Saber, na sua equipe, identificar talentos também, né? Eu acho que isso é um grande... É importante, né? Saber qual é aquela professora que lidera. Tem sempre uma professora que tem um senso de liderança no grupo, Sim. né? Estabelecer uma escuta ativa delas trazerem informações, delas trocarem, delas trazerem dúvidas e a gente tentar respondê-las, juntas chegar a uma solução, né? Acho que é manter esse canal aberto para as demandas do mundo atual, né? As mudanças, às vezes, são mais difíceis de serem aceitas, né? Então, acho que o líder tem que trazer essa capacidade de vamos junto, estou com você, vamos lá, vamos tentar, né? Então, acho que o líder tem que estar sempre aberto também para a demanda dos professores e da equipe da escola. Que, na prática, quem traz o chão ali o chão são da eles, escola né? são eles, né? Na Legal. verdade, eles é que estão ali no dia a dia, eles que executam um trabalho pedagógico, né? Então, o chão da escola está com eles, né? Esse canal aberto, né, que você fala, é também uma forma de manter a equipe engajada? Sim. Vocês têm alguma dinâmica para isso? Então, vou dar um exemplo. Nós trabalhamos com projetos mensais, né? Então, Tá. como nós somos uma escola associada à Rede Pé e Unesco, que é uma rede mundial de escolas, né? Que traz os preceitos da Unesco, como a cultura da paz. Nós temos algumas datas comemorativas e aí a cada mês a gente tem temas para serem trabalhados. E a cada mês a gente tem gerentes de projeto. Então, tem sempre 2 professoras que vão ser as responsáveis pelas informações a respeito daquele projeto, né? Então, elas são a ponte de comunicação com a direção, com a coordenação, né? E está sobre elas essa responsabilidade de fazer o projeto seguir em frente e ir além, né? Então, acho que isso é muito interessante porque a gente também começa a delegar um pouco essa responsabilidade para elas, né? Para os professores. E esse trabalho é muito, muito gratificante da gente ver professoras vibrarem, né? Quando o projeto vai bem, quando as crianças se engajam, quando a gente tem uma culminância, né, do projeto, onde a gente vê as crianças cantando, se desenvolvendo, falando. Então, é muito bom esse trabalho que a gente faz com o gerente de projeto também. Legal. Eu vi um projeto que vocês têm que comentar, até muito legal essa dinâmica. Falando disso especificamente, você acaba exercitando também a liderança para todos, né? Exatamente. No projeto. Exatamente. E com certeza o nível de engajamento da equipe aumenta, né? Aumenta. Os gerentes, sabe, eles tomam aquela responsabilidade para si maior. Bacana. Né? E é importante eles terem, pelo menos 2 meses por ano, eles terem essa responsabilidade nas mãos. A gente repete, né? Então, elas têm pelo menos, cada uma, 2 projetos para serem líderes ao longo do ano. Bacana demais. Fernanda, eu vi que vocês estão fazendo uma dinâmica no Instagram
com os pais, né? Dos alunos. Como é que tem sido essa experiência? Ah, é muito bom. Legal, né? Tem sido muito bom porque a gente ouve, né, palavras como confiança, como o que trouxe eles até amanhecendo, né? Então tem sido muito, muito gratificante. Eu que estou entrevistando, né, as famílias e a gente percebe ali que a gente está no caminho certo, sabe? É uma solidificação do que a gente acredita, né? Só para o pessoal entender, você traz o pai ou a mãe, né? E faz algumas perguntas. Sobre o que trouxe eles até amanhecendo, qual a importância da amanhecendo na vida da família, na vida das crianças. Legal. E tem sido muito gratificante. Bacana. E você tem algum caso, assim, de uma criança que estudou com vocês e hoje Vários. já está trabalhando e tal? Porque A gente tem casos de crianças que estudaram com a gente que hoje são mães da escola. Os filhos estão lá também. Os filhos estão lá. A segunda geração, né? Que legal. A gente está recebendo, já tem uns 15 anos mais ou menos que a gente recebeu a primeira ex-aluna como mãe, né? Pô, gravar um depoimento dessa mãe seria coisa muito boa, né? Nos 40 anos da escola a gente fez esse apanhado, digamos assim. Legal. E quais são os planos e os objetivos, assim, para o futuro hoje da Amanhecendo? Que você possa falar, né? Olha, a gente sempre levar esse lema da Rede Pé Unesco, né, que a gente acha de extrema importância, a cultura da paz, né, e a gente trabalhar isso no nosso dia a dia. É um trabalho muito importante na Amanhecendo. Trazer questões como sustentabilidade, a gente tem um olhar sobre o planeta, né, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente capacitar professores que sejam capazes também de formar futuros cidadãos conscientes, críticos. Manter esse trabalho, mas sempre trazendo inovação também, né? Legal. Que é uma palavra que a gente acaba falando sobre ela muitas vezes, mas que é realmente de fato importante, né? Porque o avanço da informação e das coisas... o que mobiliza a gente também, né? O que traz novidades, o que faz mudar a nossa prática, né? Eu acho importante. Claro que a gente sabe que um caminho ali, a nossa prática vai dar certo. Sim. Né? Tá dando certo já há 41 anos, mas a gente mudou algumas coisas nesse período, né? Sim. Também não adianta a gente ficar estacionado se é. as demandas do mundo moderno não são essas. São as que a gente estabeleceu lá em 1982, né? Então, a gente tem que se atualizar. Pô, legal demais. Gostei demais do papo. Obrigado pela tua presença. Eu Passou que agradeço. Rapidinho, viu? Como eu te falei. Eu queria te pedir, se você puder, deixa uma mensagem, assim, bem rápida para os pais da Amanhecendo, para o pessoal da Amanhecendo, para os professores, enfim, para as pessoas que trabalham contigo ali no dia a dia, relacionado de fato a esse sentimento, né, da esperança, da paz que você trouxe aqui pra gente. Acho que o primeiro sentimento é o de gratidão, né, da gente estar junto nesse sonho que é o Amanhecendo, né, e dos pais acreditarem no nosso trabalho, estabelecerem essa confiança, dos nossos professores estarem engajados também nesse processo. Então, hoje eu só tenho a palavra que me vem à cabeça é gratidão mesmo. E eu acho que a gente se responsabilizar mesmo pela formação dessas crianças, né? Legal. Parabéns, né, por esse trabalho. Queria te fazer uma última pergunta, até para a gente ajudar os gestores que estão aqui ouvindo a gente agora. Você falou de inovação, de tecnologia, né, de avanço. Eu queria te perguntar sobre a importância, você como líder, há 25 anos de diretora, mais de 30 anos lá na escola, a importância do trabalho do marketing, da atuação nas redes sociais, atuação de ter um bom posicionamento no Google. O que você enxerga de importante assim, para isso, para aqueles que ainda não estão fazendo e ter talvez aí uma ajuda nesse aspecto, né? Eu acho que é um trabalho bastante importante, né? Porque não adianta a gente também fazer um trabalho de qualidade e deixar pra gente, né? Aquela coisa. Né? Da gente, quem estudou na Amanhecendo vai estar bem, né? Aquela coisa, família
vem até nós, tudo bem, mas eu acho que a gente tem que expandir esse universo, né? E eu acho que o marketing traz essa possibilidade da gente divulgar mais o nosso trabalho e no que a gente acredita, né? E o marketing realmente esse ano teve digamos assim, um antes e um depois, sabe? Eu acho que a EMEA Company trouxe um olhar bastante importante da gente reforçar a qualidade do nosso trabalho. Estamos conquistando novas famílias, novos alunos, e a educação é isso, né? A gente precisa também dessa mobilidade aí e de trazer famílias novas, né? Para até a gente manter nossos sonhos também, né? Verdade. Uma instituição privada, a gente tem que, né, ter recursos para botar esse sonho para funcionar, né? A gente fala muito no método de venda escolar sobre essa quebra desse paradigma, dessa coisa, desse estigma todo de falar de venda dentro da escola e tal. É claro que a gente está lidando ali com um assunto delicado, né? Porque eu lembro que no começo a gente ia muito... Eu batia muito a cabeça. Eu e a Fernanda ali no treinamento, a gente fez um treinamento de venda lá, eu achei muito interessante. E você ficava assim, cara, isso não é legal. Quer dizer, aí depois você foi entendendo e como a gente vai alcançando... Acho muito legal, assim, no fim de tudo, quando a gente vai alcançando os nossos objetivos e o resultado, você tem mais poder para gerar mais transformação. Sim. Né? Porque o recurso é importante. E eu fico muito feliz hoje em ver você aqui e ver amanhecendo, crescendo. Amanhã a gente vai ter uma... Amanhã não, né? A gente já enfim. Mas a gente vai ter uma reunião importante para falar sobre as estratégias agora para 2025. E ver vocês aplicando as estratégias, abraçando e acolhendo, porque você sabia que tem muita escola que tem esse tempo de experiência e está passando por momentos difíceis, que a gente vai sugerir uma questão e a pessoa não aceita. Mas a gente sabe que fazendo a mesma coisa, buscando um resultado diferente, é difícil, né, de você conseguir. Porque a gente falou muito aqui sobre a mudança, tecnologia, mas acho que por isso informação. Que você tem que não trabalhar somente com o gestor, né? Eu acho que o marketing tem que estar na cabeça de todo mundo, na professora que tira uma foto da criança, né? Naquele momento ali, olha, esse momento aqui é mágico, aí vai e registra. Esse olhar, ele é muito difícil da gente implementar. Tem trazido frutos, né? Mas hoje em dia eu vejo que houve uma mudança já. É verdade. Né? Mas o gestor é aquele trabalho de formiguinha, né? Sim. Tem que ir falando com a equipe, tem que ir mobilizando, dando um retorno. Nossa, essa atividade ficou incrível. Acho que você, digamos assim, você conseguiu captar aquele momento mágico da criança. É por aí mesmo, sabe? Então, as imagens também... Aquela coisa, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, às vezes, né? E esse olhar estético, às vezes, a equipe... É um aprendizado também, né? É um aprendizado também. Não é do dia para a noite que eles vão aprender, né? Por isso é importante você ter alguém para te ajudar, né? Te dar ali a mão e direcionar, porque você é uma excelente pedagoga, psicopedagoga, diretora, você tem as suas professoras, mas ninguém tem formação em marketing, ninguém tem conhecimento dessa área, né? Então acho que é bom ter o pensamento, cara, preciso de alguém para apoiar, preciso de alguém para poder me ajudar, direcionar. E eu tenho certeza que o resultado disso vai ser muito mais construtivo, né? Porque em algum momento você vai sentir aquela colheita daquilo que você plantou, né? No momento específico. Então acho que... Não, e o olhar de quem mostra a escola, né? No caso, que a primeira impressão é que fica, né? Como já dizia o jargão aí. Verdade. Então, a gente tem que estar muito bem no momento da visita, né? A escola tem que estar viva ali, né? Com atividades acontecendo e tudo mais. Porque, realmente, o olhar sobre aquele primeiro momento é importantíssimo. Verdade. Né? Muitas realidades que a gente encontra, Fernando, e a gente falava muito disso lá no nosso treinamento, né? A gente já faz isso há tanto tempo, né? A gente já tem tanta experiência, a gente já fechou tantas matrículas, a gente já fez tanta visita. Só que a gente fez tudo isso instintivamente, né? Assim, então, se a gente puder aplicar
e unir o que eu já faço pelo meu instinto e aquilo que de fato é uma técnica que vai te ajudar a potencializar, por que não, né? Então é a minha grande chave, tipo, por que não? Por que se eu posso melhorar e potencializar, por que eu não vou fazer? Por que eu não vou aplicar? Por que eu não vou estudar mais um pouquinho aqui e ali, né? Então acho que a gente está até agora trazendo um novo conceito, onde nós vamos, até primeira mão aqui para você, nós vamos ter uma equipe de vendas aqui que vai atender as escolas, né? Então é um desafio que eu tô assim, há muito tempo estruturando isso, porque é grande, você deve imaginar, então preciso de plataforma, ferramenta, um monte de coisas. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque é uma maneira que eu enxergo que eu posso potencializar ainda mais, né? Sim. A venda das escolas, as matrículas, os fechamentos e tal. E porque para a escola do porte como o nosso, é muito difícil você ter alguém de vendas, sim. né? Até porque o objetivo principal não é vendas, sim. né? É educação. E é muito mais fácil você acolher essa pessoa depois numa visita presencial do que você ter que ficar ali no atendimento. Exatamente. Poxa, existe um pré, tudo. um pós-visita, né? Não é só o momento da visita. E é de extrema importância. Hoje em dia, você já entendeu direitinho. Já entendi que é de extrema... O pós-visita ele é muito importante também. Porque a gente tem a tendência de... mandou pronto, a proposta e já foi. Minha parte, né? Tá tudo bem, agora eles vão ter que, né, decidir. Verdade. E como quando a gente pode auxiliar na tomada de decisão do pai, né? Como que é importante quando isso acontece. Mas legal. Então, Fernanda, muito obrigado mesmo, tá? Eu sei aí da sua agenda, sei dos desafios que você tem lá no dia a dia. Você dedicar essa hora para vir aqui, lá da Zona Sul, a gente fica na Barra, então distante. Poxa, mas obrigado. Valeu a pena. Muito obrigada também pela oportunidade. Tá? Foi muito bom o papo, muito prazeroso. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado. Você é uma audiência extremamente qualificada. A gente ama fazer esse programa, faço isso com muito carinho. Também quero te pedir uma coisa, né? Você não tá pagando nada para assistir a gente, é totalmente gratuito, então me ajuda. Olha só, tem um botão aqui embaixo. Você vai apertar esse botão, vai se inscrever nesse canal. Primeiro passo. Então você que veio através da Fernanda aí, já se inscreve no nosso canal. Curte esse vídeo e faz o seu comentário. Manda um alô pra Fernanda. Fala, opa, foi muito legal. Manda uma pergunta, deixa nos seus comentários. E aí tem uma setinha. Pega esse vídeo e manda para um professor, manda para um diretor, manda para um amigo, uma pessoa que quer ingressar na educação, para um pai, para uma mãe que você conhece, que tem um filho pequeno. Enfim, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder, porque essa é a intenção do nosso canal, Fernanda, é gerar transformação. Maravilha, né? Com certeza. Seja na educação, seja no empreendedorismo, seja em qual área for, esse é o nosso principal objetivo aqui, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, muito obrigado pela presença, Fernanda, mais uma vez obrigado. Muito obrigada pela oportunidade também. E até o próximo programa. Valeu!